Turma, hoje eu quero dar uma dica especial para vocês. Nós lançamos o nosso curso Galinhas Lucrativas e nele eu falo sobre um novo método que eu criei para ganhar dinheiro com menos de 30 dias com as suas galinhas ou até mesmo com outras galinhas que você adicionar lá no seu plantel. Quer saber um pouquinho mais? O link está aqui na descrição. Vai lá, corre, que as vagas são poucas e tem poucos dias para você aproveitar. Vai lá. Como eu consigo ter um salário mínimo criando galinhas? Essa é mais uma dúvida que a gente vai tirar aqui de vocês, que é uma pergunta que muitas pessoas fazem pra gente. Porque quantas galinhas que eu preciso para poder ter um salário mínimo de receita? Em vez de trabalhar para os outros, eu trabalhar para mim mesmo. E eu fui num criador há pouco tempo agora entregar umas aves, e eu fiz o cálculo lá, e o cálculo bateu em cima do que a gente vai falar hoje. E acho que é importante a gente passar essa informação para vocês terem uma ideia de qual quantidade que vocês precisam investir, o que vocês precisam ter de estrutura para poder ter essa renda aí de um salário livre para vocês. Tá? Aqui a gente está mostrando nosso galpão e aqui estão as poedeiras. Ó. Algum restinho que sobrou, acho que só tem umas 4, 5 aqui agora, que sobrou do último lote que a gente adquiriu para poder revender, né? E em cima disso eu tive aqui uma quantidade de umas 100 e poucas. E a gente pôde observar alguns cálculos aqui que a gente vai falar para vocês agora. Então esse galpão aqui é o nosso galpão principal, né? Hoje ele tá despovoado, que a gente vai dar alguma reforma nele. A gente já limpou, tirou a cama, esses buraquinhos ali que vocês estão vendo. A gente vai arrumar e tudo mais. E eu quero criar aqui, ó, uma quantidade de aves para me dar um salário mínimo. E qual é essa quantidade que eu vou criar? Agora que a gente vai tirar essa dúvida e bater esse papo com vocês. Para eu ter um salário mínimo de receita, vamos lá. Vou explicar para ficar bem fácil. Qual a quantidade de aves que eu preciso? Vamos pensar que a gente vai vender a dúzia de ovo aqui a R$10, que é o preço que está sendo vendido aí normalmente. E vamos imaginar aí que a ração, vamos colocar caro, tá? Porque eu consigo mais barato aqui. Vamos colocar R$3 a ração. Então, por aí já ficou fácil, né? Eu quero vender a R$10 a dúzia, que é o preço que eu já pesquisei aqui no mercado, já fiz a procura aqui no mercado, já entendi que R$10 é o preço que todo mundo paga, sem problema, sem estresse e etc. E eu já fiz uma pesquisa também e identifiquei que a ração, ela é em torno aí de R$3. Pronto. Vamos colocar uma média, desde ração inicial até ração de postura, ela é nessa faixa aí de R$10. Pra gente já ter uma ideia base de quanto que a gente vai gastar. Rodrigo, beleza. E a quantidade de galinhas que eu vou precisar? Então a gente já fez esse cálculo, eu vou falar pra vocês. Em torno de 120 galinhas você consegue ter um salário mínimo livre. Agora vamos calcular. 120 galinhas já em produção, tá? Vamos esquecer a época de cria, a época que você vai lá trabalhar elas para elas pegarem tamanho, etc. E vamos já entrar na época de postura. Vamos pular essa fase, porque esse gasto aí é um investimento que você tem que fazer, não tem jeito. Quando você chegar na fase de postura, qual é a quantidade de ovos que você vai colher na média? Você vai colher na média em 80%. 80%, vamos colocar aí que vai dar em torno de 8 dúzias. 8 dúzias, isso mesmo. Que vai dar em torno de 96 ovos. Então vai ser 8 vezes 8, 16, isso, 96 ovos. 96 ovos, você vendendo a R$10, daria então um número bem fácil. 8 dúzias vezes R$10 daria R$80. Então, de receita diária, eu tenho aí livre para mim R$80. Isso aí já está definido com as 120 galinhas. Rodrigo, tá, mas e agora o custo que eu vou ter para me poder manter essas aves? Isso também é importante. Não adianta a gente só pegar lá os louros e o custo a gente não tem ideia dele. Vamos falar agora para vocês. Porque tem vários custos que vocês podem ter, turma. Às vezes um custo que você tem eu não tenho, às vezes um custo que outro tem você não tem, enfim. Mas o custo básico que todo mundo vai ter é o quê? Ração. Ração não tem como fugir, porque a ração as galinhas têm que comer. Aí é o custo até principal dessas aves, né? Que é o custo que ocupa 70%. Outros custos, como energia, etc., vai ser relativo. Mas vamos lá. Um custo com ração com essas aves vai ser em torno de... Vamos colocar um número fácil para poder entender aqui também. Vamos abrir aqui para a gente poder mostrar no seringuém para vocês. Vamos colocar aí que a gente vai gastar 100 gramas de ração com essas aves. Beleza? 100 gramas de ração para 120 aves, 12 quilos. Vou aumentar um pouquinho, colocar 13 quilos. Beleza, 13 quilos de ração. Com 13 quilos de ração, a R$3, vai ser R$39 que eu vou gastar com ração. Vai me sobrar quanto? Dos 80, R$41. R$41 que vai me sobrar. Se eu multiplicar aí por 30 dias, o que que vai dar?
R$ 41 vezes 30 dias, 1.200, R$ 1.230. Então, eu vou ter R$ 1.230 de receita com 120 aves. Isso contando a ração e contando a produção de ovos que eu vou ter. Tá, Rodrigo? Eu tenho outros gastos? Tem. Quais outros gastos que tem? Embalagem, outros gastos mais. Que vai aí te consumir talvez uns R$ 100, R$ 50, depende do tipo de embalagem que você vai utilizar. Pensando em utilizar a embalagem reaproveitável, etc., que às vezes a gente até ganha ela, vamos colocar que o custo é bem baixinho, R$ 100 entre energia, embalagem, um medicamento ou outro, etc. Então você vai ter livre para você em torno de R$ 1.100. E se a gente pensar que quando a gente recebe nosso salário, a gente tem os descontos, né? Que é os descontos ali de INSS, etc. Se você recebe 1.200, vai te sobrar em torno de uns 1.100, 1.100 e pouquinho. Então com 120 galinhas e um gasto aí mensal de 120, 12 vezes 39 vezes R$ 1.200, né? Vai gastar R$ 1.200 de ração, quase R$ 1.200 de ração, R$ 1.160, R$ 1.170 de ração e te sobrando R$ 1.230 de receita. No total de R$ 2.400 que você teria de receita vendendo os ovos, que é 8 vezes 3, 24, que é R$ 80 a dúzia, R$ 80 por dia, vezes 30 dias, R$ 2.400. Então todo o custo que você conseguir economizar aí, por exemplo, na ração, você fazendo uma ração de custo menor e etc, você vai conseguir o quê? Você vai conseguir melhorar a sua receita. E aí você tem ainda uma receita maior do que a gente falou anteriormente, de R$ 1.200, 1.100 e poucos reais, né? Com os descontos e etc. Então agora vocês já sabem, com 120 galinhas, vocês têm um lucro líquido, né? Bruto ainda, né? Não líquido, que ainda líquido você pode abater em alguma outra coisa. De 1.100 e poucos reais, que é praticamente um salário mínimo. Bem interessante. Porque 1.100 e poucas galinhas, o espaço que você precisa para criar é muito pequeno. Aquele espaço onde está aqueles pintinhos ali, eu consigo criar 120 galinhas. E a área externa também não precisa ser muito grande. E o investimento também não é muito grande. E os cuidados, é fácil de cuidar de 100 e poucas galinhas. Basicamente você vai fazer a ração para 100 e poucas galinhas, 12 quilos. O gasto mensal ali, para você bancar ela até chegar na fase de postura, não é tão alto. E para cuidar no dia a dia é muito fácil. Se você tiver estrutura legal, como vou mostrar para vocês aqui, ó. O local onde a gente colhe os ovos. O local aqui que eu vou mostrar para vocês agora é o ideal para criar essas 120 galinhas. Eu vou até mudar de lugar. A gente falou anteriormente que aquele lugar lá a gente queria criar, mas eu tenho um lugar pronto aqui. E agora que eu me lembrei, olha só. Este local aqui, ó, a gente fez esse galpão novo, né? Esse daqui tá as legornas aqui. E aqui, ó, é um local que a gente fez. Ah, legorna aqui. Que a gente fez citar também aqui com vazio sanitário, pra gente poder arrumar aqui, corrigir alguns errinhos que tiver aqui possível. E tá um vazio sanitário aqui pra gente poder também eliminar qualquer tipo de problema que tiver aqui de ectoparasita, doença, etc. Então esse ninho aqui é um ninho que a gente utiliza para esse sistema, olha só. Cadê? É aqui, ó. As galinhas vão pisar aqui e eu vou colher os ovos pelo lado de fora. E nesse pequeno espaço aqui de 4x4, eu consigo criar as 120 galinhas. Lógico, precisando da área externa, né? Mas comedor, olha só. Eu tenho um comedor aqui que é um comedouro simples. Olha só. Comedouro simples. Um bebedor, praticamente um bebedor para todas elas dá. 2 aqui é o ideal, né? Para todas essa quantidade de água. E essa quantidade de ninho aqui é suficiente. E esse ninho aqui, ó, como é que é bem fácil, ó. Vamos fechar aqui de noite, para as galinhas não botarem aqui de noite, né? Não tem nenhum aqui, não vai botar, mas enfim, só como exemplo. E aqui pra gente colher, ó, colhe os ovos pelo lado de fora. Fácil, né? Tem um corredorzinho aqui, colhe os ovos pelo lado de fora, olha só. Aqui a gente dá para criar essa quantidade de aves tranquilo. Então ocupa um pequeno pedacinho aqui de terra só, né? Um galpãozinho pequenininho a gente está ocupando aqui para poder criar essas aves. Com estrutura bem simples, que não gasta aqui, sei lá, R$2.000, não gasta. Entre telhado novo, se eu quiser colocar um telhado novo, e tela, etc, não gasta R$2.000, mesmo hoje com material caro. E eu consigo fazer esse investimento. Exemplo que eu entreguei umas aves lá para Maria Aparecida e para o Carlos. Eles compraram 120 aves e eles conseguem ter essa receita aí de em torno de R$1.200 livre com essa pequena quantidade de aves. Então você também consegue
ter essa quantidade de aves e consegue criar as aves e ter essa receita. Mas a gente deve lembrar o seguinte: sem conhecimento não adianta. Então a gente tem que ter o conhecimento, tem que ter a base do conhecimento para poder conseguir criar e conseguir ter essa receita. Porque a gente falando aqui parece muito simples e realmente é simples, desde que a gente tenha o conhecimento. Quando não tem o conhecimento, dificulta um pouquinho as coisas, porque vai faltar a técnica para poder fazer o galpão, a técnica para poder fazer a ração, para poder identificar as doenças, etc. Mas para isso, quero falar para vocês agora. A gente criou um curso, Galinhas Lucrativas, que vai te ajudar nessas dificuldades que você pode ter aí. E o link vai estar aqui na descrição para você acessar esse curso, né? Mas eu vou te falar. Cursos Criatório Neves. Lá você consegue ter acesso ao nosso curso Galinhas Lucrativas e você consegue ganhar dinheiro, como a gente aqui no Criatório, criando galinhas, né? Pra vocês verem a estrutura nossa que a gente tem aqui hoje, a quantidade de aves que a gente tem e a quantidade de vendas que a gente faz aqui por mês com a nossa criação de aves. E isso graças às técnicas que a gente criou e replicou aqui exaustivamente para testar e identificar como criar galinha de forma mais fácil e realmente ganhar dinheiro. E a gente quer passar para vocês. Então acessa lá, Cursos Criatório Neves, vocês vão ter acesso ao curso do Criatório Neves e vão realmente ganhar dinheiro criando galinhas. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Valeu, turma, obrigado e até o próximo vídeo.